Nesse episódio, a gente vai ver o querido Ari Sanches contando sobre aquele início de carreira que ele teve e da amizade que ele tinha muito forte com o Roberto Carlos, né? Roberto Carlos na época já era um sucesso absoluto, era o cara que comandava o programa Jovem Guarda, e para ele sair do Teatro Record, para os artistas todos conseguirem sair dali no final quando terminava o programa, né? Não era uma coisa muito fácil. Então o Ari Sanches conta que ele muitas vezes escoltou o Roberto Carlos até sua casa, né? Que era uma coisa mais escondida na Moca, pouca gente conhecia. Lá os vizinhos já eram amigos dele, já estavam acostumados com ele e mal sabiam que escondidinho ali no banco de passageiros estava o Roberto Carlos. Pois na época a esposa do Roberto Carlos, Anice, e a senhora Pilar, que até hoje é a esposa do Ari Sanches, lá na casa do Ari, os aguardavam para depois das apresentações. Se não bastasse essa carona improvisada que ele dava para o Roberto Carlos, eles ainda tinham toda uma intimidade, né? Porque o Ari Sanches colocava um apelido na mãe do Roberto, o Roberto colocava um apelido na mãe do Ari Sanches, ele adorava, segundo o Ari Sanches, o macarrão da mãe dele. Enfim, são histórias divertidas de uma amizade genuína, né? Que eles tinham naquela época de começo da Jovem Guarda. Então, vamos ver o grande Ari Sanches contando sobre essas peculiaridades da época da sua juventude e da sua amizade com o rei Roberto Carlos. Dá uma olhada nessa história. E que tudo mais vá pro inferno. Quando terminava o programa da Jovem Guarda, às vezes ele ia para sua casa porque ele gostava da comida da sua mãe. Então, nós tínhamos um ritual, né? E eu morava numa casa na Moca que ela tinha ela era meio escondidinha assim, né? Então o Roberto ia no meu carro, porque se ele fosse no carro dele todo mundo via, né? Então ali a vizinhança já me manjava, não tinha toda aquela curiosidade, né? Porque na época pra gente sair do programa era o seguinte, tinha tudo aquele movimento de menina na porta e bababá. Então os carros da rota na época tirava os artistas e descia a Avenida Consolação e lá embaixo tinha um estacionamento que a gente deixava os carros ali, cada um pegava seu carro e ia para casa, né? Então normalmente o Roberto pegava o carro dele e ia para o Hotel Jandaia, ali na Avenida Duque de Caxias, que ele ficava ali. Ele deixava o carro dele, eu passava lá, passava a mão no meu carro, né? E normalmente nesse ínterim, a Anice e a Pilar, que é minha esposa até hoje, iam lá para minha casa esperar a gente. Então a gente chegava, né, assim meio na caladinha, entrava pelo ladinho e era praticamente, no mínimo 2 vezes por mês, assim, né, porque era de domingo isso, ele ia para minha casa, né. E ele gostava do macarrão da sua mãe? Gostava. E a gente tinha tanta intimidade que eu chamava a mãe dele de Laura Bandida e ele chamava a minha mãe de Dolores Tiroteio, porque ela deixava cair as panelas, né, todas. Pô, que legal. É.